Oi, boa noite. Queria agradecer a presença de todas e todos aqui para o segundo seminário do GEPED, que é o Grupo de Economia Política do Desenvolvimento, aqui do Departamento de Economia. E o nosso seminário, a gente está dando sequência hoje com a segunda atividade, o seminário cujo tema é as novas tecnologias da informação e comunicação no capitalismo globalizado, impacto sobre o território, a indústria, o trabalho, a finança e a guerra. Ontem a gente discutiu os impactos sobre a finança e hoje a gente vai discutir os impactos sobre o trabalho. Para isso, a gente convidou a professora a doutora Virgínia Fontes, historiadora, docente da pós-graduação de História da UF, do programa de pós-graduação da EPS-JV da Fiocruz e docente da Escola Nacional Florestan Fernandes, MST, e integrante do NIEP Marx da UF. Então, professora, por favor. Deixa a palavra aqui. Eu vou ficar aqui? Você não vai ficar aqui, não. Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui. Está dando para ouvir direitinho? Bom, é uma satisfação enorme. Eu gosto muito dessa cidade e a gente virou amiga de infância há um ano. Eu e a Esther, a gente se encontrou e foi muito intenso o debate, então a gente já ficou amiga de infância. Isso é ótimo, né? Quando a gente vai na vida encontrando pessoas e tendo essa interlocução rápida. Então eu queria agradecer a Esther e a todo o grupo de professores daqui da Economia o convite, do grupo de estudos e daqui do curso de Economia o convite, e não sei se estou à altura de todas as questões, porque são muitas as questões complexas. Eu vou tentar fazer uma apresentação que seguramente não vou conseguir pegar os 3 pontos, mas eu queria anunciar os 3 pontos sobre os quais eu trabalho. Então, de cara, avisar todos os economistas que eu não sou economista. Eu não penso com cabeça economista, então é bom, porque de vez em quando obriga a gente a sair de cada caixinha, né? Das nossas caixinhas disciplinares. Tem esse lado, pelo menos, de interessante. Eu sou historiadora, trabalho com filosofia, trabalho com história do capitalismo contemporâneo, Brasil, capitalismo contemporâneo, então tem uma porção de coisas que eu estudo. E eu queria tratar de 3 pontos para abordar esse assunto. Sobre a questão do trabalho. O segundo ponto é a questão da propriedade, que tem também a ver com comunicação e meios de centralização. E o terceiro seria o ponto do Estado. Mas eu não sei se eu chego lá. Então, é só para enunciar. Pelo menos os 2 primeiros pontos a gente deve chegar, mas o terceiro ponto costuma ser um pouco longo. Então, a questão é o que vem caracterizando o trabalho contemporâneo e como a gente pensa a questão da tecnologia, das tecnologias de comunicação, para além delas, isso é, como é que, em parte, elas impõem determinados modos ou como elas respondem a determinadas condições que estão emergindo desde o que eu chamo o chão da vida social. São 2 maneiras de abordar e as 2 são perfeitamente legítimas, né? A primeira é como a tecnologia faz e impõe, e a segunda é como ela responde e, portanto, passa aí, então, a impor alguma coisa ao que já estava dado. Então, as grandes questões para pensar isso, a meu juízo, é pensar o que é o capitalismo contemporâneo. Acho que não tem muito como escapar desse terreno. E o capitalismo contemporâneo, como qualquer capitalismo em qualquer época, tem pelo menos 2 características importantes que a gente precisa ressaltar, porque é a partir delas que eu vou trabalhar. Em primeiro lugar, o capitalismo resulta de 2 pernas fundamentais. De um lado, concentração da riqueza social, concentração em poucas mãos de riqueza social. E, por outro lado, a existência de trabalho livre, de trabalhador que não só tem capacidade de trabalho para sobreviver no mundo. O capitalismo é a junção dessas 2 pontas, e o objetivo do capitalismo
prioritário, a maioria de vocês eu acho que é economista, né? Então o objetivo é taxa de lucro, tá certo? Não, o que é que vai fazer é um detalhe secundário. Portanto, o objetivo central do capitalismo é valorização do valor. Não é a produção de A, B, ou C ou D. É valorizar o valor. E é absolutamente necessário valorizar esse valor se alguém que conseguiu ter acesso a alguma escala de concentração de riqueza, se quiser garantir que essa riqueza permaneça capital. Eu faço uma brincadeira com vocês, não sei se vocês vão gostar muito, mas nunca ninguém viu capital. Capital é uma relação social. A gente vê dinheiro. Alguns dinheiros a gente nem vê quando a gente paga no cartão de crédito. Ou o Bitcoin, que a gente viu ontem, que são moedas, mas que não viram dinheiro no sentido social. Mas, e o que é o capital? É muito interessante quando a gente pergunta isso, porque a maioria das pessoas tem certeza que já viu o capital, né? Mas o capital é exatamente essa relação social de valorização do valor por meio do trabalho livre. Portanto, ele é dinheiro que entra em algum processo de extração de mais valor e que resulta em a reposição do valor e um valor adicional, lucro, mais valor, o termo que a gente queira usar. Bom, além disso, algumas características. Isso é o capitalismo, é o que diferencia a sociedade capitalista de outras sociedades históricas desiguais. A diferença talvez maior do capitalismo para outras é que a escala da desigualdade promovida nessa sociedade não tem comparação com outras sociedades. A escala dela é muito maior da desigualdade. Ainda que essa desigualdade não seja necessariamente produção só de miséria. Você pode não estar na miséria e ser profundamente desigual com relação aos outros. Então, isso é bem importante de mencionar, porque a produção capitalista é produção de desigualdade. Porque, obviamente, quem tem riqueza social concentrada, que subordina trabalhador que não tem riqueza social concentrada para produzir mais lucro para a riqueza social concentrada, é óbvio que o resultado é maior concentração. Não precisa nem ir muito longe numa reflexão histórica. E a segunda característica importante é que ele é expansivo. Então, ele é histórico e expansivo. Só existe capitalismo se expandindo. Ele é sempre mais lucro que precisa voltar a ser capital para poder dar lucro. Então, ele é sempre um processo socialmente expansivo, no qual há uma conexão desigual, mas em escala sempre crescente, de tempo e de espaço. Ontem esse foi um tema do Paraná, da compressão do espaço e tempo, e é bem interessante a gente ver que o processo de expansão do capitalismo é um processo de compressão de espaço e tempo. Mas essa compressão não é homogênea, ela é desigual, ela é diferentemente repartida. Bom, agora eu vou introduzir o meu tema central. Isso aí é um introito para a gente pensar o meu tema central. Para que isso se expanda, é preciso sempre mais trabalhador. E, portanto, a produção social sobre o capitalismo é, em primeiro lugar, produção social de trabalhadores. E o que é produção social de trabalhadores? Se chama, bom, eu trabalho com Marx, a minha base teórica fundamental, mas o meu olhar é sempre a partir do capitalismo como relação social. Então, qual é a base social? O que se chama produção de trabalhadores? A expansão de formas sociais de expropriação, principalmente de trabalhadores do campo. O que é? Acho que todo mundo mais ou menos sabe o que é isso. Expropriação de trabalhador do campo é separar os trabalhadores, impedir que os trabalhadores do campo, de alguma maneira, possam continuar vivendo da sua produção, mais ou menos para subsistência ou para mercados restritos, etc., e que precisem vender força de trabalho
de alguma maneira. Essa expropriação pode ser feita violentamente, pode ser feita semi-violentamente ou pode ser feita pela sedução. Tem vários, e esses três modos coexistem na vida social. Muitos acham que esse é um processo dos primórdios do capitalismo. Que então lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX isso aconteceu, mas isso não acontece mais. Bom, eu sou historiadora, sou obrigada a dar uma olhada nos processos contemporâneos e os processos de expropriação de trabalhadores do campo prosseguem no mundo inteiro, prosseguem no Brasil, só não prosseguem nos países nos quais a população camponesa ou que garante a subsistência diretamente no trabalho, do seu próprio trabalho ou do trabalho familiar, se reduziu a um grupo muito pequeno. Nesses casos, então, a expropriação está concluída. Mas no mundo, pela primeira vez em 2003, o número de trabalhadores urbanos foi maior do que o de trabalhadores rurais. Então, a gente tem uma ideia da expansão dessa expropriação. No Brasil, o século XX começa com 80% da população no campo e termina com 85% da população nas cidades. Ainda que em alguns casos em atividades agrárias, mas já não são mais trabalhadores do campo de maneira direta. Então, portanto, esse processo de expropriação em escala, vocês vão ver que a palavra escala vai ser, eu vou usar muitas vezes, porque ela é bem importante para essa reflexão. Esse processo de expropriação do campo resultou na formação do operariado inglês, lá entre os séculos XVII e XIX. Todo mundo conhece a história dos cercamentos dos campos, então cercamentos físicos e cercamentos parlamentares. O cercamento físico a gente consegue enxergar, né? E lá proibir o uso de uma determinada parcela de terra que era coletiva, etc., e que é convertida agora em propriedade singular. Ali, naquele momento, historicamente, a gente estava vivendo uma transformação da propriedade nobiliárquica para a propriedade caracteristicamente capitalista, que é uma propriedade móvel, mesmo se tratando da terra. Que a gente está acostumado também a pensar em termos de imóvel, né? Mas a gente sabe que a propriedade da terra circula. Os cercamentos parlamentares eram cercamentos, que se chamou de cercamentos parlamentares, eram retirada de direitos pelo parlamento. Quer dizer, que não envolvia diretamente a coação física, mas envolvia o parlamento britânico decretando pelo parlamento o fim de uma série de direitos anteriormente existentes. Mas isso lá é principalmente século XVIII, em que isso está acontecendo no caso inglês. Mas não foi essas formas históricas de expropriação do campo permanecem em curso hoje em muitos países. Eu já falei do caso brasileiro, mas talvez dois casos são muito interessantes. Um dos casos é a China, né, e aí os trabalhos da Esther ajudam bastante a gente a entender como esse processo vai sendo, processo de descampesinamento, de descampesinação, processo de transferência desse trabalhador da terra, do pedaço de terra que ele garante para o trabalho fora da terra, fabril ou não fabril. Então, esse processo está em curso, em proporções muito grandes no caso chinês e está em curso de maneira mais bruta, mais direta no caso da Índia, onde ainda uma parcela muito expressiva da população tem uma vinculação com a terra e essa vinculação está sendo cortada, diminuída, alterada, modificada, dificultada, complicada e finalmente resultando aí, nesse caso, China e Índia são os dois países mais populosos do planeta e é por isso que esses processos de expropriação do campo não são
não são tão imediatos como se imagina. Estão acontecendo também na África, em proporções diferentes, em circunstâncias diferentes. O fato de se criar, de se expropriar trabalhador do campo, não significa que esses trabalhadores do campo terão empregos, terão trabalho imediatamente nas zonas urbanas ou mesmo nas cidades onde eles vivem. Só significam que eles agora precisam vender força de trabalho. É só isso que significa, pelo menos. E é fundamental que a gente tenha isso claro. O trabalhador que sai do campo, seja porque ele foi expulso, seja porque ele quis sair porque não tinha mais meios de educar os filhos, ou de garantir saúde, ou por alguma razão, sai do campo para a cidade, ele não tem nenhuma garantia de que vai ter condições de sobrevivência. Mesmo no caso brasileiro, a gente vê algumas situações bem interessantes, onde houve expansão de hidrelétricas, de barragens, por exemplo, e que as famílias foram remuneradas, né, depois de muita luta, foram remuneradas para sair da região atingida pela barragem. E eu mesmo assisti várias entrevistas de repórteres com as pessoas que tinham aceitado sair daquela região, onde elas sobreviviam com um grupo de vizinhança, uma estrutura de produção mais ou menos organizada. Então, eles achando que eles estavam riquíssimos, saindo da terra com 100 mil reais para ir morar em Fortaleza. Acabou. Assim, em 2 semanas, ele comprou uma casa e acabou o dia. Só para repor o básico, as condições eles já não têm mais. Mas era interessante ver que eles se pensavam, eles se viam como se estivessem milionários. É bem interessante ver essa contradição entre a percepção que a pessoa ali tem e as condições reais sociais que estão atuando sobre ela. Bom, a expropriação europeia foi de enorme porte, e nós somos a prova viva disso, né? Portugal e Espanha colonizaram territórios gigantescos à custa de expulsar uma porção de gente de lá, mas naquele momento aquilo não significava, essa expulsão não significava literalmente que lá tivesse virando o capitalismo. Mas a Itália, a Alemanha, a Suíça, a França, a Irlanda, esses sim. Essa expulsão massiva de camponeses para o chamado Novo Mundo, ali no século XVIII, uma parcela, e principalmente no final do século XIX, só de italianos para o Brasil vem em torno de 4 milhões de pessoas, só para o Brasil. É muita gente, vocês imaginem, há um século atrás, as condições dessa viagem. Esse processo não é um processo de pequena monta, ainda mais se a gente imaginar que os países europeus expulsaram população para praticamente todo o continente. Para a África, expulsaram para a Ásia, expulsaram para inúmeros locais nos seus procedimentos de colonização, principalmente no século XIX e depois boa parte do século XX. Bom, esse é o primeiro processo de produção de trabalhadores livres, é essa expropriação dos trabalhadores do campo, que segue em curso no século XX, e, portanto, segue fornecendo, produzindo trabalhadores necessitados de vender força de trabalho. Um trabalhador, qualquer pessoa que não tenha como garantir a sua subsistência, não só precisa vender força de trabalho, quer vender força de trabalho. Anseia por vender força de trabalho. Então, não é só uma imposição objetiva, acaba sendo também uma referência subjetiva importante. Porque ela precisa sobreviver. E, de alguma maneira, quanto mais trabalhadores expropriados disponíveis, menor o valor da força de trabalho em geral. Isso é um cálculo básico. Quanto mais aumenta essa massa de trabalhadores expropriados, especialmente a partir dos anos 60 e 70, 1960 e 1970 no mundo,
que é 70 é quando no Brasil, por exemplo, se inverte a estrutura demográfica. É quando a maior parte da população passa a viver nas cidades. Quanto mais aumenta essa escala de trabalhadores livres no mundo, por incrível que pareça, né, não é difícil perceber, aumenta a concorrência entre os trabalhadores, ainda que esses trabalhadores não estejam situados nos mesmos espaços de trabalho. E, portanto, essa possibilidade abre a necessidade e a possibilidade de transferir capitais para os locais onde há massas de trabalhadores a ser explorado, mais barato do que onde há outros. Então, tudo isso vocês conhecem. Então, isso significa que esse processo, que está conectado com a expropriação dos trabalhadores do campo, vai resultar no que eu chamo de expropriações secundárias, que são expropriações de direitos e expropriação do direito ao contrato do trabalho, ali onde esse direito existia. Não porque os trabalhadores de lá vieram concorrer com os daqui, mas porque a existência deles lá permite que o capital se desloque para enfrentar, ele próprio cria concorrência entre os trabalhadores e não os trabalhadores. Os trabalhadores estão presos nos seus espaços nacionais, certo? E estão presos por muitas razões. Estão presos por razões, primeiro, econômicas. É muito caro se deslocar. Segundo, por razões político-policiais. Você precisa passaporte, precisa visto, você tem uma série de necessidades de imposições dificultando a circulação de pessoas. Isso foi introduzido no final do século XIX, antes não existia nem passaporte, nem documento de identidade. Essas contenções de movimentos de população foram sendo implementados principalmente no século XX. E hoje a gente já tem isso aí de uma maneira muito exacerbada. Já a população naturalizou a exigência de que ter passaporte, ou para sair de um país para outro, é preciso uma fronteira que já está, de alguma maneira, considerado como natural. Então, não só, né, isso, ainda tem a dificuldade da cultura, da língua, você tem uma série de dificuldades importantes nesses processos migratórios internacionais. A gente está vendo no noticiários, vocês devem estar, todo mundo acompanhou, as migrações do norte da África para a Europa, que estão agora embarreiradas na Turquia e na Grécia, né, que é onde elas estão contidas em campos enormes de refugiados, e vocês devem estar assistindo agora a migração de hondurenhos e guatemaltecos em direção aos Estados Unidos. Então, são colunas de imigrantes a pé em direção aos Estados Unidos, onde os aguarda um exército. A gente não tem ideia do que vai ocorrer. Mas, apesar de todas essas dificuldades, isso aí ocorre. A gente conhece cidades mineiras que têm um grande fluxo para os Estados Unidos, etc. Bom, a ideia que se faz normalmente é de que trabalho corresponde a emprego. Então, eu trabalho se eu tenho um emprego. Mas isso é desconsiderar que a relação entre capital e trabalho não passa necessariamente pela mediação de um contrato de trabalho. E a gente está vendo agora, pelo menos nos últimos 20 anos no Brasil, 25 anos no Brasil, isso foi muito exemplar na década de 90. Ocorreu aqui uma extensão enorme de entidades sem fins lucrativos que empregava recém-diplomados de universidades para cumprir papéis de uma filantropia empresarial e que não tinham nem contrato nem direitos. Em boa parte, elas foram a escola de formação de uma nova forma de subordinação, depois, se der tempo, a gente volta a essas entidades, de subordinação do trabalho
sem a mediação de direitos, e elas vão ser muito ativas na defesa do trabalho sem direitos, como sendo mais ágil, mais eficiente, mais competitivo do que o trabalho com direitos. Então, portanto, elas vão ter um papel importante na retirada de direitos, que vai ser simultaneamente via cercamentos parlamentares, a gente pode dizer, na última década, e via desemprego, que é o outro caminho, que é o caminho tradicional. Você ou quebram as empresas, desemprega uma porção de gente. Então, portanto, você já criou maior concorrência entre os trabalhadores. E se as duas coisas se associam, desemprego em massa, década de 90, principalmente, a partir dos anos 95, os planos de demissão voluntária, as demissões das empresas, a gente teve um processo de demissão muito intenso, ao lado da formulação e da organização de formas de trabalho sem direitos. Então, em parte, isso é imposto parlamentarmente, em parte, isso é realizado na prática e depois legalizado pelo parlamento. Então, os dois processos andam lado a lado. Ora, uma boa parte de quem pensa os processos de trabalho, pensa como quem trabalha tem emprego. Fez sentido isso durante algum tempo, onde a maioria dos trabalhadores, em alguns lugares do mundo, a maioria dos trabalhadores urbanos passava por contrato. No caso brasileiro, não faz sentido, porque desde a década de 50, no caso brasileiro, uma parcela enorme dos trabalhadores fazia parte do que se chamava, eufemicamente, continua se chamando, mercado informal. Então, trabalha, mas sem direitos. Trabalha, mas não tem carteira de trabalho assinada. Então, portanto, não ter carteira era a marca distintiva da vida social. Ora, no mundo, admitamos que ainda assim o horizonte que se esperava era um horizonte dos empregos. Então, o que se esperava é que então vai ter emprego para todo mundo, carteira para todo mundo, etc. Qual é o papel? Qual foi o papel cumprido pelo contrato de trabalho para a classe trabalhadora? Foi um papel de disciplinamento, de educação dessa classe trabalhadora, através do quê? Do medo da demissão. Isso é conhecido, é chamado despotismo de fábrica, em que o proprietário, concentrador dos recursos sociais de produção, e que emprega trabalhadores na fábrica, no comércio, onde quer que seja, emprega trabalhadores, tem como ameaça fundamental a ameaça de desemprego. Essa possibilidade atribui a ele um despotismo enorme sobre o trabalhador. Não à toa, a maior parte das lutas de trabalhadores é para impedir demissões não motivadas, demissões sem justa causa, demissões sem sentido, de assegurar alguns direitos a esse processo de demissão, mas não a eliminar a demissão. Portanto, o emprego garantia, digamos, por um lado, direitos e, por outro lado, um certo disciplinamento centrado nessa relação cujo cerne é o despotismo do capital, né? Ou o despotismo de fábrica, que era o termo. Nesse mesmo período, a gente vê que toda a primeira metade do século XX, o período que eu estou me referindo, primeira metade do século XX, uma boa parte até os anos 70, mais ou menos, você tem toda uma sociologia que se desenvolve do trabalho, que é uma sociologia voltada para o mundo operário fabril, e não para a massa de trabalhadores, mas é voltado para o mundo fabril, onde há esse despotismo de fábrica atua de maneira mais clara, com a constituição de bairros operários, de uma espécie de linguagem operária, da família operária, dos valores operários, etc. Reparem que vem mais ou menos junto, não é falso, mas é insuficiente. O operariado tem emprego, o emprego tem contrato, o contrato tem direitos, e isso desenha um estilo de vida, né?
O que a gente está assistindo não é isso. Quer dizer, quando as expropriações primárias, né, do campo, que continuam, se acrescentam as expropriações secundárias, redisponibilizando no mercado trabalhadores que até então tinham alguns direitos e agora não têm mais e precisam vender força de trabalho, eles são redisponibilizados no mercado. As condições agora da relação entre trabalho e capital continuam sendo a da extração, a da garantia do lucro e da extração do mais valor, mas não passa necessariamente por essa, digamos, essa disciplina fabril. Quando isso acontece, quem controla essas massas de trabalhadores? Quem educa? Bom, eu acho que essa é uma pergunta que vocês têm de se fazer. Eu, por enquanto, vou deixar aqui. É evidente que com essas massas crescentes de trabalhadores, a violência de Estado passa a ter um papel maior e o papel do Estado cresce na contenção dessas agora massas de trabalhadores que não estão reunidas no mesmo espaço, que não atuam de maneira homogênea e não vivem de maneira homogênea. Portanto, a gente tem aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, um aumento do papel do Estado na contenção por coação de massas de trabalhadores urbanos. Não só urbanos, também rurais. O fato de ter reduzido o tamanho do campesinato não significa que acabou o trabalhador no campo. Mas também tem de separar esses dois elementos para não confundir. Bom, de alguma maneira, a leitura no século XX, de que antes teria sido com direitos e agora é sem direitos, embora corresponda em parte à verdade, corresponde só em parte, porque quando a gente analisa o processo histórico do século XIX e do século XX, nunca houve em nenhum país direito ao trabalho. Quer dizer, nem direito ao emprego, nem direito ao trabalho. Essa foi a grande derrota da chamada Primavera dos Povos, que foram as revoluções de 1848, cuja grande reivindicação era o direito ao trabalho. E eles foram derrotados no direito ao trabalho. Então, quando a gente fala, vocês sabem isso melhor do que eu, uma sociedade de pleno emprego, a gente está falando não de pleno emprego, nem de direito ao emprego. A gente está falando de um percentual de desemprego até 5%, mais ou menos. Né? Então, até 5%, os 5% são desempregados. Não têm direito ao trabalho. Mas até 5% é considerado pleno emprego. É meio fictício, mas é uma maneira de olhar para isso. Ora, como é que a gente poderia pensar a situação do trabalho hoje e qual é o papel da tecnologia para atuação nessas massas? Em primeiro lugar, o que eu diria é que cresce a subordinação direta do trabalho ao capital sem mediação contratual. Não quer dizer que não haja mediações, mas sem mediação contratual e sem mediação de direitos no sentido tradicional que a gente entendia isso. De alguma maneira, parece muito o que o Marx trabalhou no século XIX com o trabalho por peças e o trabalho doméstico. Parece, lógico que não é exatamente a mesma coisa, mas tem elementos em comum, em que o trabalhador por peças, em vez de receber um salário no final do mês, ele próprio ele é contratado por atividade. Então, ele tende a fazer mais peças em menos tempo para ganhar supostamente mais. Na verdade, ele até deixa mais, ele produz mais lucro para o patrão. Ele ganha um pouco mais, mas há um custo de um dispêndio dele muito maior. Mas para alguns casos, é muito parecido a emulação para esse trabalhador, em que ele é levado a trabalhar mais horas
na expectativa de ganhar mais e não de relacionar o quanto ele ganha por hora, nem o quanto ele está se desgastando por jornada ou por semana de trabalho. Então, essa subordinação direta do trabalho ao capital, sem a mediação contratual, ela está... O exemplo melhor é o Uber, porque o que me interessa não é o Uber, eu vou dizer logo claramente, tá? A uberização ali, no meu estudo, é um exemplo, mas é um exemplo que todo mundo conhece, então ajuda a entender o processo. Porque o Uber não é uma fábrica de garagem, é uma startup. Não é um garoto inteligente numa garagem que bolou tudo. Ele já recebe financiamento para bolar alguma coisa de escalável. A palavra escalável é deles, não é minha. Isso é para bolar alguma coisa que possa ser altamente lucrativo e em grande escala. Então, os representantes do capital já estão pensando em grande escala e não em pequena escala. E em escala internacional. Ele opera. Qual é a mediação tecnológica para aquilo? A mediação tecnológica é centralização absoluta do controle sobre o trabalhador. E é uma centralização absoluta. O trabalhador é controlado minuto a minuto, segundo a segundo, em cada deslocamento, em cada percurso. Então, para isso, Google. Então, o Uber é uma associação Google, cartão de crédito e a própria Uber. Isso permite que a execução dos processos de trabalho sejam difusas e disseminadas. Assim, milhares de pessoas que executam aquilo quando podem, quando querem, na hora que entendem. Mas assim que ligam o aplicativo, estão imediatamente sob acompanhamento direto da central. E ela... Então, o que eu estou tentando mostrar é que o fenômeno tem de ser visto dos dois lados. O Uber só foi possível com massas de trabalhadores disponíveis e necessitados de trabalho. E com um ingresso crescente de trabalhadores disponíveis. Senão você tem satélite que não servia para Uber, servia para outras coisas. Vai servir para Uber porque é uma via de extrair valor. Então, essa conexão entre o cartão de crédito e o Uber permite, o controle direto do trabalhador, 2, a punção imediata dos 25%, ou do lucro, ou, que ainda não é o lucro, do mais valor diretamente sobre o que foi produzido. Ora, mas eles não são proprietários dos meios de produção. Não são. Mas na mão do motorista, carro não é meio de produção. Na mão do motorista, carro é só carro. Então a gente vai ter de pensar, de novo, o que é capital e o que é a propriedade do capital. Porque na mão lá do sujeito que tem o seu... Nem sei que carrinho, o seu Fiat, nem sei quais carros são, que tem o carrinho não é capital. Só é capital para o Uber. Ele só é meio de extrair mais valor quando o Uber associa carro, motorista e conecta com... Portanto, a propriedade do capital não é necessariamente a propriedade das coisas, mas a capacidade de agenciar. Por isso que eu comecei aí, de agenciar meios de produção e trabalhadores. Bom, depois do segundo ponto eu vou falar um pouquinho da concentração de capitais. Só que tudo isso é comprido, né? Então, quando a gente vê, vai ficando longo. Tem uma centralização total da propriedade, um controle individualizado do trabalho e um curto-circuito de toda a legislação envolvendo direito ao trabalho, que a Uber curto-circuitou em todos os países o direito ao trabalho, criando uma situação de fato que depois precisava ser legislada. Então, é interessante porque isso significa cercamento parlamentar de novo tipo, induzido. E não foi só no Brasil.
Foi em muitos lugares. Alguns lugares não entrou Uber. Hoje estavam me dizendo que o Uber está dando prejuízo nos últimos 2 anos. Tomara. Mas só acho que eu não sei exatamente por quê ou como, mas é muito importante que a gente tenha ideia do que envolve. Envolve um curto-circuitar a legislação trabalhista e, portanto, criar uma situação de fato que exige ser legislada, que reforça a condição do não contrato como relação de trabalho. 2, circulação e transferência de capitais aberta para garantia de que ele opera. Então, portanto, o Uber tendencialmente se implantou em paraísos fiscais. Isso é queixa da França, isso é queixa de vários países. Se implanta em paraísos fiscais, a partir dos quais ele paga pouco imposto e curto-circuita os impostos nacionais, que já não estão vindo da força de trabalho, que agora tampouco virão do capital. Ou vem cota parte de imposto infinitamente melhor. Acaba com todo o planejamento urbano de base democrática, que é o planejamento do transporte urbano. E a tendência dele é acabar com esse planejamento. Então, no caso brasileiro é bem interessante porque a gente não tem. A gente não tem o transporte urbano de massa. Então, vou pegar um exemplo de São Paulo, de amigos meus, que são exemplos inquietantes. Você mora em Guarulhos. Aí você quer ir ao teatro, que não tem em Guarulhos. Onde é que tem teatro? Em São Paulo, capital. Então, você vai a São Paulo, capital. Na volta, não tem transporte. Você faz como? Você não vai. Agora, faz como? Volta de Uber. Então, o Uber virou a ponte, né? Uma conexão que impede a luta pelo transporte público. Bloqueia. Tem muito a ver com outras práticas feitas na sociedade brasileira. E, óbvio, quem educa esse trabalhador? É praticamente a pura necessidade. Então, você tem trabalhadores trabalhando 12 horas por dia no Uber, alugando carro na Localiza, pagando. Portanto, nem mesmo eles são proprietários da coisa, eles ainda vão pagar o aluguel para a Localiza, para depois descontar os 25%, pagar a Localiza e o que sobrar, sobreviverem com isso. Mas vão gostar, eles estão trabalhando. Olha bem, a questão de uma discussão filosófica que fica abandonada é fundamental. Qual é a relação entre liberdade e necessidade? Liberdade é aquilo que a gente usufrui uma vez as necessidades estando supridas. Quando a liberdade se limita a expressar a urgência da necessidade, isso é tudo menos liberdade. Isso é o autoritarismo absoluto, e pode chegar mais longe, do capital sobre o trabalho. E pode chegar mais longe. Eu dei o exemplo do Uber, eu queria dar um outro exemplo, que é um exemplo do agro, que é um exemplo que a gente conhece menos, que é o exemplo da parceria entre o pequeno proprietário e as grandes cadeias produtivas. Principalmente no frango, no porco, que são muitos pequenos proprietários que passam um acordo, por exemplo, com a Sadia para... Eles vão dizer criação de frango, mas eles não criam mais frango, eles engordam frango. Eles não criam, eles não têm mais a galinha que... Aquela ideia romântica de que você tem uma galinha que bota ovo, do ovo nasce o pintinho, aí você engorda o pintinho e ele vai virar um frango. Apaga. É assim. A galinha fica num lugar, o ovo no outro, o pintinho de um dia vai chegar na granja do tal pequeno proprietário e a Sadia vai determinar todas as condições nas quais ele deve operar com aquele pinto de um dia. Quanto tempo, que comida, que temperatura, a que horas tem de ir, quanto de água, que remédio, quando vai. Então, tem tudo mais ou menos organizado e vai uma pessoa controlar. Então, ele entra numa cadeia produtiva da qual ele é proprietário da granja, tá? E é proprietário da dívida para fazer a granja também. Porque para fazer a granja ele pega empréstimo no banco, constrói a granja com papel da parceria e só depois é que ele vai poder fazer
vai construir. Então, ele é proprietário da dívida, mas ele integra uma cadeia produtiva. Ele é proprietário. Como o menino do Uber é proprietário ou aluga o carro, mas o carro está sob responsabilidade dele, lá também é proprietário. Não são, nesse caso, o pequeno do agro não é expropriado. E, em último caso, pelo menos, se não der nenhuma catástrofe para ele não precisa ser expropriado. Ele vai ser expropriado em que condições? Se alguém ficar doente, ele não conseguir mais pagar o financiamento. O financiamento para construir a granja. Nesse caso, ele vai ser expropriado tranquilamente pelo banco. Mas, tirando essa circunstância, ele vai entrar numa cadeia produtiva se considerando como grande capitalista igual ao parceiro de cima. Então, são duas situações interessantes que é importante a gente pensar, que são situações muito próximas, sem falar das terceirizações e das precarizações que já se generalizaram no Brasil desde a década de 90 também, e para as quais a gente faz pouca atenção. Eu dei os exemplos do Uber e das parcerias, mas a maior parte das empresas, das grandes empresas brasileiras, usam um núcleo de empregados com contrato, vários núcleos de trabalhadores terceirizados de outras empresas, eventualmente nas mesmas funções, muda só a cor do uniforme, nas mesmas funções, e mais um outro leque de trabalhadores terceirizados de outras empresas para atividades não fim. Bom, agora já está permitido terceirizar todas as atividades. Então, portanto, a tendência é a que a gente tenha cada vez mais trabalhadores convivendo, trabalhadores com direitos, trabalhadores com alguns direitos, trabalhadores com poucos direitos, trabalhadores sem nenhum direito, convivendo eventualmente no mesmo espaço de trabalho. E muitas vezes sem nem sequer se enxergar. Vou contar um caso de um estudante meu que trabalhava na Siderúrgica Nacional quando ela foi privatizada. Um pouco antes de privatizar, a experiência da terceirização já estava em curso. Então, para algumas áreas altamente tecnológicas da siderúrgica, eles tinham contratado empresas altamente especializadas, que usavam um uniforme diferente dos outros, uma cor diferente. E eles eram proibidos de falar entre eles. Porque eles não podiam comparar nem condições de trabalho, nem salário. Então, portanto, não era exatamente proibido, era mal visto se eles falassem uns com os outros, porque era fomentado entre eles uma desconfiança prévia do outro. Bom, essa é a ponta do trabalho. Então, vamos para a ponta da propriedade. Então, reparem que eu estou olhando para a tecnologia de outro caminho, né? Essa tecnologia, ela podia até já existir, mas ela vai ser prospectada, vai ser financiada para que alcance formas de extração e lucratividade, formas de extração de mais valor em grande escala, cada vez mais rapidamente. Esse é o papel das startups hoje. Agora vamos aqui para o papel da propriedade. Startup, investimento anjo, tem uns nomes lindos, vocês devem conhecer melhor do que eu. A escala, de novo a escala. A escala da concentração e da centralização da propriedade hoje é algo de incomparável com tudo que já foi feito na história da humanidade. Eu não preciso repetir Piketty. Nem preciso repetir a Oxfam, que dá lá o número de milionários do mundo, 8 milionários no mundo, que... Milionários não, eu estou... trilionários, trilionários em dólar, 8 trilionários em dólar, que controlam 50 e tantos % da riqueza mundial, ou no caso brasileiro, que são 5. Também não sei se é trilionário, não é mais em dólar, deve ser bilionário, que controla mais de 50% da riqueza. Então, isso aí já é quase senso comum. Mas o que eu queria destacar é que, enquanto a gente pensou a propriedade do capital e pensou o próprio capital como se fosse a empresa, a entidade empresa, nos últimos 20 anos,
as evidências são de que a propriedade do capital vai muito além das empresas. Na verdade, está acima das empresas. Como que ela está acima das empresas? Eu usei uma expressão peculiar para isso. Eu disse que na época que o Lenin escreveu o Imperialismo, ele foi muito pudico e mencionou que havia ali uma união íntima entre o que ele chamou de capital industrial e o capital bancário. Né? O capital industrial era capital industrial tracinho fabril. E o capital bancário era bancário. E ele vai chamar essa fusão, essa união íntima, de capital financeiro. Então, para o Lenin, capital financeiro não é finanças. Capital financeiro é a união íntima entre capital bancário e capital industrial fabril. Disse, ele foi muito gentil lá, porque o que eu vejo hoje é uma fusão pornográfica. Não é uma união íntima, é uma fusão pornográfica em que as grandes empresas proprietárias, elas são empresas só de propriedade. Elas são holdings ou participações, elas são unidades de propriedade que exercitam propriedade sobre diversos tipos de empresas. A figura melhor é da holding. E da holding, uma mesma holding pode ser dona de banco, de siderúrgica, de agro, de cana, de terra, de ter cota à parte no têxtil ou no pipoqueiro da esquina. Não importa. Literalmente não importa. E saltar de um para outro muito rapidamente. Quem está acompanhando o movimento, o processo de fusões e incorporações no Brasil atual deve estar assistindo o processo avassalador em que fundos das mais diversas procedências estão comprando escolas. Comprando e fundindo escolas, principalmente ensino fundamental e ensino médio e universidades. Isso, mas estão pegando tudo, menos a pesquisa, estão pegando praticamente todas as áreas. Então, aí lógico que isso envolve pensar, mas escola é mais valor? Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu não tenho, zero dúvida. Capital industrial para o Marx não é capital fabril, embora o capital fabril seja industrial. Capital industrial para o Marx é o momento da atividade do capital no qual ele extrai valor. Portanto, no qual ele subordina uma atividade humana à forma da extração de valor. E hoje a educação é uma das bolas da vez, porque tem a educação, tem a saúde e tem o ambiente que vem crescendo muito sobre isso. Então, essa concentração brutal faz com que ela resulte em dois processos que eu acho importante a gente entender e que acho que vai ter conexão com o que o Paraná tratou ontem, com o que a gente vai tratar depois. Por um lado, ela precisa, como são muitas massas de dinheiro que não podem ficar como dinheiro, porque dinheiro se fica como dinheiro, não é capital, e na mesma hora perde sentido, porque capital só é capital em funcionamento. Essas massas de dinheiro precisam e vão impulsionar formas tecnológicas que garantam circulação a milionésimo de segundo. A gente já viu a circulação a milionésimo de segundo ontem. Elas precisam disso. Porque vão só especular? Também. Elas vão fazer qualquer negócio para ter lucro. Isso não tem nenhum empecilho moral para o lucro. Pode ser qualquer negócio. Da prostituição, basta ler, sei lá, von Mises. Ver se tem algum princípio moral de bloqueio para o lucro. Não tem. Porém, não basta ser qualquer negócio. Tem de ser escalável. Tem de estar à altura desse processo. E, portanto, quanto mais essas massas crescem concentradas, mais elas produzem expropriados, mais elas produzem massas de trabalhadores e mais as condições de trabalho se tornam mais degradadas sob o controle das mesmas massas. E, portanto, o conjunto da vida social, a vida social entra em situação de crise, não necessariamente o capital.
Então vamos já distinguir aqui que uma coisa é o capital estar em crise, outra é a vida social estar permanentemente colocada em crise. Esse processo expropriatório não ocorre só sobre a classe trabalhadora. Vai também incidir sobre os diversos proprietários de diversas escalas e de diversos níveis que estão no caminho da valorização do valor dessas massas brutais de capital. Então, a gente está assistindo dois processos simultâneos. Eu falei de um processo expropriatório e de um processo de subordinação e produção de capitalistas gestores que não são proprietários ou que podem ser pequenos proprietários, mas que devem parcela do que eles extraem para os capitalistas de cima. Então, nós estamos com tensões hoje de outra escala e de outro nível. Por quê? Isso é bem visível. Eu não queria ficar entrando em detalhes, em exemplos muito contemporâneos, mas se vocês observarem todo o processo dos 2 últimos anos, desde o impeachment para cá, a gente vai ver que os grandes capitais que tinham escala multinacional vão ser culpados por capitais de porte menor pela crise e contidos, em parte. Mas que eu saiba, historicamente, pequeno capital nunca conseguiu conter grande capital. Então, portanto, a tendência é de que haja aí novas tensões em um novo compasso, talvez ainda mais brutal. O problema do conjunto dessas expropriações sob essa escala de centralização e concentração, bom, o problema, né, são muitos problemas, é que para que ela seja funcionante, isso é, para que ela exerça a função de extrair mais valor, ela precisa converter o que é meio de existência de parcela dessa população em forma de extrair mais valor. E para onde isso está se dirigindo hoje dramaticamente? Para as mulheres. Ou, em outras palavras, para... É alguma coisa bem interessante, que é bom ficar atento, porque é o momento social da reprodução, em parte até aqui, constituindo uma terceira jornada de trabalho não pago das mulheres, que em parte vem sendo retirada das mulheres e convertida em formas lucrativas. Isso traz, ao mesmo tempo, uma desestabilização do conjunto da vida social e não uma melhora de condição das mulheres, mas uma piora de condição das mulheres, porque aprofunda a desigualdade no interior da própria massa feminina, que é metade da população. Isso vem sendo feito, por exemplo, através do Banco dos Pobres, que é o modelo da Amartya Sen, e outras, que foi feito em grande escala em alguns países, como na Índia, no México, no Brasil, não chegou a ter isso. O que eu queria enfatizar, antes de passar para o último ponto e encerrar em 2 minutos, é de que a propriedade hoje capitalista não deve ser pensada como uma coisa, como a propriedade de uma coisa, mas como a capacidade altamente concentrada de extração de mais valor sobre trabalho livre. E por que eu estou insistindo nisso? Porque uma parcela daqueles que são proprietários dos meios de produção, hoje, esses meios de produção só valem como meios de produção caso conectados com essa capacidade de extração de valor. Sem isso, não valem. E é muito mais complicado do que eu consigo dimensionar. Então, eu estou pedindo, genericamente, a gente precisa pesquisar junto. Porque sem enfrentar isso coletivamente, para pensar, inclusive, isso, é uma tarefa muito grande. Mas isso não acontece sem Estado, nem sem outras formas de organização da vida social. Esse modus operandi cresce no pós-45. Bom, o capitalismo já existe desde o século XIX, mas
essa forma precisa, que é a forma que está sob dominação dos Estados Unidos, de intensificação das expropriações, de uma desigualdade constitutiva, uma parte com direitos, uma parte sem direitos, etc., cresce no pós-45 e vem acompanhada da expansão de uma enorme quantidade de entidades empresariais sem fins lucrativos, num primeiro momento voltado para organizar a própria atividade empresarial. No caso brasileiro, eu posso pegar alguns exemplos mais conhecidos, que são todo o sistema sindical, empresarial, mas eu não queria pegar o sistema sindical porque ele era muito corporativo, né? Muito conectado ao Estado. Então, tira o sistema diretamente empresarial, diretamente sindical, e vamos pensar os outros que crescem na década de 50, que são as associações setoriais. Então, Associação Brasileira da Indústria Química, Associação Brasileira da Indústria disso, Associação Brasileira Fabricante daquilo, Associação Brasileira de Hospitais, Associação Brasileira... São milhões de associações setoriais, e entre elas algumas formas conectivas, algumas que não são federações no sentido sindical, mas atuam com esse sentido, que crescem exponencialmente na década de 50, crescem sob a ditadura, e estão também conectadas com entidades do mesmo tipo, mas com outro desenho, internacionais. Uma que está no Brasil desde muitos anos, que é a AmCham, né, a Câmara Norte-Americana de Comércio, que está no Brasil desde 1919, se eu não me engano, e que, ao mesmo tempo, educa, participa desses processos, embora ela não seja responsável pela disseminação. Há outros centros de disseminação. No pós-80, com o aumento das lutas sociais, a gente vai assistir o crescimento de outras gerações de entidades empresariais sem fins lucrativos, que eu vou chamar de aparelhos privados de hegemonia, porque eles têm o papel de educar o próprio empresariado e de educar a parcela da classe trabalhadora, numa atuação muito variada. Como é que isso se conecta? Se conecta, como eu falei lá no início, no disciplinamento de uma força de trabalho sem direitos, na defesa da retirada de direitos universais, sugerindo uma gestão privada, como se a gestão privada fosse mais eficiente do que uma gestão pública. Isso foi na década de 90. Na década de 2000, essas entidades explodiram de quantidade. No final dos anos 90, a gente devia ter no Brasil em torno de 200 mil entidades. No final da década de 10, a gente devia estar em torno de 300 mil. Em 2018, segundo o último levantamento do IPEA, são 800 mil. Então, há um crescimento importante desse processo como disciplinador, de um lado, agenciador dos interesses comuns, fornecedor de competência técnica para dentro do Estado, então, portanto, eles estão dentro do Estado, e modificador das formas da participação política eleitoral. O exemplo melhor é os movimentos na educação, que normalmente estão cristalizados no Todos pela Educação, e nós vamos ver aparecer tensões, possivelmente, no próximo governo em torno disso, e Todos pela Educação, no qual a educação pública é minada por dentro pela gestão empresarial. Pública, não estou falando da educação privada. Bom, e por onde essa gestão entra? Pela tecnologia da gestão, pela garantia do processamento dos dados, pela oferta do processamento dos dados, em troca do acesso e do controle dos dados. Então, nós estamos com o mesmo processo, em 3 níveis, em 3 direções, e essa malha de entidades sem fins lucrativos, ela tem a grande vantagem de fazer empresarial e falar coletivo. E essa é uma das grandes questões que a gente vai ter de enfrentar, porque ela vem ligada com os outros aspectos
da concentração, centralização do capital, com a criação de massas de trabalhadores sem direitos, ao lado ainda de uma classe trabalhadora que tem direitos, e esses são os nossos desafios para os nossos tempos. Mas eu acho que a gente tem como enfrentar. Obrigada. Bom, vamos abrir aqui para uma rodada de perguntas. Aí quem quiser vir aqui na frente, por favor, para falar no microfone, porque a gente vai filmar. Pode vir Paraná. E quem mais quiser, espera aqui do lado, a gente vai abrindo as perguntas. Professora Virgínia, muito obrigado pela extremamente esclarecedora apresentação e discussão, que com certeza dá margem para a gente pensar muita coisa. Minha dúvida é muito direta. Eu queria que, se possível, você traçasse um paralelo desse processo de desvinculação de trabalho e emprego nas periferias do capitalismo frente ao que tem ocorrido nos países capitalistas centrais. Porque esse é um processo que está sendo debatido, está sendo discutido nesses países, em alguns lugares até um termo para isso, né, que eles chamam da gig economy, a economia do bico, do se virar, enfim, dar um jeito. Isso está se espalhando com muita velocidade nesses países. Eu queria entender um pouco melhor como a senhora vê as diferenças da configuração desse processo nas diferentes regiões do mundo. Boa noite, Valdênia Apolinário, professora aqui da casa. Professora Virgínia, uma satisfação tê-la aqui com a gente. Gostei muitíssimo da sua exposição, muito esclarecedora, oportuna, né? Tem uma compreensão de que vários fatores contrários à queda da taxa de lucro estão mais aprofundados hoje, como o aumento no grau de exploração da força de trabalho, o aumento da superpopulação relativa, o aumento da concorrência entre os trabalhadores e redução de salários, etc. E me parece que a atividade produtiva, hoje, ela só avança, ela só opta, né? O capital só opta pela atividade produtiva, produção de bens ou serviço, se ele avança enormemente sobre o trabalho e sobre o meio ambiente. E aí a gente chega numa enrascada. O capitalismo estaria nessa enrascada do ponto de vista da produção? Porque se tiver, né, nem todos cabem no mercado financeiro. Essa era uma primeira questão que eu gostaria de fazer. E uma outra associação que eu gostei muito que você fez da relação de capital que existe no serviço Uber, né? Quer dizer, só é capital quando você junta o interesse dos grandes agentes, né? Dos grandes agentes que estão ali junto com o Google, com os cartões de crédito, etc. Aí sim é capital. Então, me ocorreu uma pergunta. Nós vivemos num país onde se propaga a todo instante a necessidade de que as pessoas sejam empreendedoras de si próprias, etc. E, muitas vezes, esses microempreendedores, muitas vezes pela necessidade de sobrevivência, aderem muito facilmente ao discurso do grande capital, como se assim eles fossem. Por que isso acontece, né? Por que se eles são tão frágeis, por que eles aderem tão facilmente ao discurso do grande capital, que é o que melhor sobrevive na acumulação capitalista? Obrigada. Boa noite, professora. Pegando um pouco Lucas, pegando um pouco do gancho dela,
que ela acabou de falar, eu queria saber, porque basicamente assim, as startups hoje em dia, elas disponibilizam um movimento de pessoas que não têm uma concentração de capital grande, mas têm uma ideia que consegue gerar alta lucratividade. Então, são pessoas que não detêm todo o capital que os grandes detentores têm, mas que com a ideia conseguem extrair o máximo valor com um investimento pequeno baixo. Eu tenho como exemplo uns conhecidos meus que têm uma startup que é idêntica à Uber. Basicamente, o que eles fazem é contratar faxineiras e distribuir os serviços de faxineiras para as casas. Então, por exemplo, você liga para a empresa, solicita uma faxina e ele vai disponibilizar um profissional de faxina na sua casa. O Uber de faxina, digamos assim. E aí, ao mesmo ponto, eu vejo isso como uma descentralização das pessoas que querem empreender, mas não têm o capital inicial necessário para que isso... Descentralização, isso. Porque antigamente só quem poderia criar uma empresa, digamos assim, é quem tinha o capital inicial necessário. Hoje em dia você pode criar uma empresa, uma startup que seja, com pouco capital inicial, que gere alta lucratividade, mas como consequência disso você gera o quê? Perda de direitos trabalhistas. E eu vejo também que as próprias barreiras impostas para se abrir uma empresa meio que facilitam essa fuga das pessoas a negarem os seus direitos trabalhistas. Então, os empresários eles utilizavam até um tempo desse de contratar pessoas por CNPJ para se livrar de pagar a CLT, essas coisas. E a uberização também é um fenômeno parecido com esse, onde você compra a força de trabalho, mas nega os direitos. Isso, ao mesmo tempo, você garante que pessoas sem aquele capital inicial significativo consigam abrir uma empresa e consiga gerenciar, enfim. Porque, assim, tirando esse caso que eu mencionei do meu amigo, é um investimento inicial zero. Ele não precisou investir nada. Ele juntou um grupo de associados e começou a manejar os serviços. E aí, com investimento inicial zero, inclusive é muito fomentado por empresas como o Sebrae e tudo mais. Eles estão fomentando o surgimento de startups desse nível. E, exatamente, as próprias universidades também. E assim, eu queria ver como é que você associa essa questão de a startup descentralizar a necessidade do capital para se investir, mas também ela negar os direitos trabalhistas por não garantir carteira assinada, essas coisas. Eu queria fazer só uma pergunta, e aí, de repente, a gente passa para responder. Quando a professora estava falando, né, que muitas dessas formas elas lembram o trabalho por peça ou o trabalho doméstico que aparece em Marx, né? E ali, embora ele fale que elas não se parecem mais com a indústria doméstica propriamente dita, elas passam por uma transformação com a presença da grande indústria. Mesmo assim, ele vê que essas formas tenderiam a desaparecer, né? Quando a gente pega um pouco mais para frente, sei lá, o Braverman, por exemplo, ele vai falar que a questão do capital mercantil enquanto forma, né, de extração de mais-valia se esbarraria em limites que seria o controle do processo de trabalho e, portanto, seria necessário também se apropriar dos meios de produção, nesse caso, para controlar o processo de trabalho. Isso era um limite para reorganizar o processo produtivo. Se, por um lado, as tecnologias da informação e comunicação não abrem um espaço para que você reestruture e, portanto, revigore essas formas, né, que, superando esse limite de controle sobre o próprio processo, que acho que aparece bastante no caso do Uber, que você demonstrou para a gente. E, por outro lado, coloca como uma questão que a gente estava discutindo mais cedo, da viabilidade do emprego face à automação, né? Porque a automação ela vai vir, inclusive, vai vir com o grande emprego da tecnologia da informação e comunicação nas indústrias, nas fábricas, mas, por outro lado, você consegue criar toda uma série de espaços de extração de valor por fora e de baixa produtividade, né? E que, inclusive, por exemplo, no caso que você colocou aí, do transporte público ou do transporte, o Uber suprindo o transporte público. Na verdade, então, você está gerando serviços de menor produtividade para a economia, que, à medida que é incorporada na cesta de bens, tende a elevar
a parte que vai para o trabalho, né, que entra na sexta, né, diminuiria, né, diminuiria a taxa de exploração pela baixa da produtividade, à medida que você incorpora mais e mais serviços, isso que não seriam altamente automatizados, etc., que necessitassem de muito trabalho. Né? Então, queria, de repente, que você comentasse sobre isso, sobre essa dinâmica. O Cassiano, também professor aqui do departamento. Só para comentar uma coisa bem rápida com relação a essa história do Uber, de que a responsabilidade pela manutenção do equipamento, da coisa, passa para o trabalhador e não para o capital. Queria que você... Não é uma forma de sobreexploração também? Se você passa a ter que... tá certo? Agora você passa a ter que arrumar o carro, paga gasolina, até o funcionamento do bicho... Eles fornecem uma planilha para você calcular. Eles ajudam, né? Legal. É que você tem de guardar por um mês para conservar o carro. Bom, são muitas questões e todas elas bem complexas. Então, vamos aqui. Paraná, seguramente tem diferença aí, mas num primeiro momento, o que eu estou tentando fazer é ver qual é o movimento similar. Porque a construção de diferença entre centro e periferia não deriva de uma condição fixa de centro e periferia. Deriva de condições de lutas sociais e ou de posições de domínio internacionais que exigem garantir a fidelidade dos seus trabalhadores, dos seus nacionais, como condição de enfrentamento de concorrência internacional, etc. Não sei se ficou claro isso. Ficou assim? Então, na Primeira Guerra Mundial, é bem clara a construção de nacionalismos específicos em que a defesa é uma defesa nacional contra os outros. E, no final, tanto da Primeira, mas especialmente da Segunda Guerra, isso envolve compensações para aqueles trabalhadores. E onde não envolveu compensações, foi uma tragédia tão brutal que logo depois tem uma outra guerra. Né? Principalmente o caso, a ascensão do nazismo. Peraí, deixa eu então explicar melhorzinho. Ela fez um ponto de interrogação ali, tem de dizer. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra que se justifica pela expansão internacional dos países com base num argumento nacional, a necessidade da expansão nacional. Os países que venceram a guerra, de alguma maneira, tiveram de garantir algumas compensações para os seus trabalhadores, ainda lá na década de 20. A Primeira Guerra Mundial se solda, termina a guerra junto com a Revolução Russa. Portanto, outro problema vai acontecer ali. E, portanto, a Revolução Russa, o fantasma da Revolução Russa, num primeiro momento, vai levar as tropas a brigarem na então União Soviética, e de outro a garantir algumas compensações para os trabalhadores para evitar processos revolucionários no interior daqueles países. Mas algumas. Mas os derrotados da Primeira Guerra Mundial, que tinham dívidas de guerra gigantescas, entram, especialmente a Alemanha, que foi especialmente penalizada no final da Primeira Guerra Mundial, entra numa situação de impossibilidade de sustentar, inclusive economicamente, as tropas desmobilizadas. E ali vai ser a base do nazismo, vai ser uma das bases do nazismo alemão. Uma delas, não é a única. Bom, fecho parênteses dessa situação. O que eu estou tentando dizer é que a extensão de direitos para o centro, historicamente, derivou de lutas sociais, de enfrentamento da ordem capitalista, tanto naquelas lutas quanto nas experiências revolucionárias, quanto ainda da necessidade de determinadas classes dominantes se assegurarem da fidelidade dos seus nacionais em determinadas circunstâncias. Então, não dá para fazer uma leitura muito simplista desse processo, que foi o que garantiu direitos no pós-Segunda Guerra Mundial.
mas garantiu direitos para alguns. Ainda que todo mundo acreditasse que todo mundo teria direitos, todos os países acreditassem que todos os países teriam direitos, nós vivemos num país que não teve esses direitos. Quando houve a CLT no Brasil, quando ela foi implementada, 70% da população trabalhava no campo e não tinha nenhum direito. Estavam completamente de fora da CLT. Só foram ter direitos no pós-ditadura, porque não era mais possível garantir sem abrir uma situação de guerra terrível. Então, eles fizeram a guerra, derrotaram, e aos derrotados deram uma espécie de compensação. É muito difícil a gente dimensionar o que vai acontecer hoje. Eu não trabalho assim prioritariamente com a definição de centros e periferias, porque elas são móveis. Elas são muito... Lógico, nós somos uma periferia de luxo. Nós não somos Moçambique. Nós não estamos num país africano. E Moçambique é um país que eu tenho a maior admiração, porque Moçambique é um país de camponeses. É um país que poderia sobreviver do campo em condições modestas se não tivesse uma enorme quantidade de empresas, inclusive brasileiras, como a Vale, chinesa, brasileira, a Vale está lá, em Moatize, e uma enorme quantidade de ajuda internacional drenando a riqueza, decidindo como deve ser aplicada a riqueza. Então, é uma situação, é uma situação que eu acho que é bastante complexa. O que eu prefiro, talvez seja mais interessante para a pergunta do Paraná, é a seguinte: a tendência é a mesma está acontecendo aqui fora. Mas seguramente a diferença entre aqui e fora vai depender da posição relativa das burguesias na disputa intraburguesa internacional. E o que nós estamos assistindo é uma burguesia brasileira, quer tenha nascido aqui, quer não, que já abandonou a própria população à sua sorte. Então, essa é uma situação que não começa agora, começa ali de 2013 para frente, de maneira mais evidente. 2015 isso é consagrado, e essa é uma situação que prenuncia condições muito duras, onde a desvinculação entre trabalho e emprego tende a se aprofundar aceleradamente. Eu não tive tempo de ler a matéria, mas a Folha de São Paulo, de domingo, trazia uma manchete de que 43% da força de trabalho no Brasil está no mercado informal. 43%. Eu não li a matéria toda, então eu acho que é a última PNAD, mas não posso falar mais. Então, embora haja fatores políticos, fatores geopolíticos e fatores de guerra que envolvam nisso, a tendência, desgraçadamente, é a mesma. Então, esse é o máximo que eu consigo chegar. Valdênia, né? Você tem razão. A atividade produtiva do capital hoje é cada dia mais devastadora. Não tem nenhuma atividade produtiva do capital que não seja devastadora do ser humano, da natureza e dos valores humanos. E eu acho que talvez hoje só faça explicitar de maneira escancarada o quanto sempre foi assim. Mas é o que eu acho. Porque se olhar, quando a gente pensa a atividade produtiva do capital, é a extração de valor. Não é... Toda vez que eu penso produtivo, eu não penso a coisa que está sendo feita. Eu penso o que é que interessa ao capital da coisa que está sendo feita ali. É a lucratividade. É a valorização do valor. As condições hoje de exploração das águas doces e salgadas, a condição das biotecnologias, que são... A gente amanhã deve entrar nesse tema. As biotecnologias na atualidade. Elas são todas com alta capacidade lucrativa e altamente devastadoras. Pode ser que isso signifique um impulso para frente do capital? Pode, mas à custa de agravar brutalmente para frente os problemas que a gente já carrega
desde o início do capitalismo. Essas desigualdades não devem diminuir. Então, a minha impressão é que, apesar de todos os fatores contrariantes da baixa da taxa de lucro estarem exacerbadamente existindo, não é possível garantir essas taxas de lucro na mesma proporção. Apesar de tudo isso, por muito tempo. Cada vez mais os impulsos de alta lucratividade, me parecem, são de menor duração. Então, você tem impulsos, mas eles são de menor duração. Esses impulsos são de escala maior, mas a duração parece menor. Mas eu acho que isso aí demanda mais estudo do que eu tenho feito. Agora, por que a adesão ao discurso do grande capital no empreendedorismo? Isso aí é bem interessante, a ideia do trabalho por peça. Porque é evidente que o horror do trabalhador está subordinado ao patrão. E, de alguma maneira, sempre. Esse é o clássico. O despotismo fabril ou o despotismo do empregador é alguma coisa que todos sabem. Todos os que experimentaram viveram. De alguma forma, perder de vista a luta contra o despotismo do capital é abrir a porta para que o despotismo do capital se apresente como liberador. Confundir liberdade e necessidade, que é o que tem sido feito contemporaneamente, a partir do uso ou da alteração política do que eram as reivindicações da sua base social, como foi feito no Brasil no período PT, é terrível na sequência. Tem custos muito grandes na sequência. Quem vai se apresentar no lugar daquilo que era a luta do trabalho contra o capital, é o capital contra as condições de trabalho. E vai ter adesão, porque não tem como não ter, porque a necessidade é um grande fomento a essa adesão. A capacidade crítica se perdeu em boa parte nos últimos 15 anos. Porque não é uma capacidade intelectual, é uma capacidade organizativa. É ela que faz a potência crítica, não é a cabeça da gente. É a capacidade de se organizar criticamente que permite, no enfrentamento, que permite cabeça crítica. Quando esse enfrentamento simplesmente se maquia de apoio à expansão do capital, essas são experiências, mas isso foi o que aconteceu também na Europa, na expansão do neoliberalismo. O Paraná ontem apresentou isso como sendo a utopia, a utopia do capital. Eu ainda acho que o melhor trabalho é da Eve Chiapello e do Boltanski, do Novo Espírito do Capitalismo, que é muito interessante ele tem umas coisas meio delirantes, mas o livro é bem interessante para mostrar como foi exatamente ali onde a social-democracia deixou de trazer as grandes questões, o capital trouxe. E trouxe na forma do é sim, ninguém trabalha no serviço público, é sim, esse negócio de direito é privilégio, é sim, é sem patrão, que eu quero é uma aceitação da necessidade como virtude, e não do enfrentamento, das condições, da necessidade. E essa é uma questão nossa, essa é uma questão que a gente tem de enfrentar. Lucas, as startups sem capital ou com pouco capital e boas ideias, elas são criadas para isso. Elas são financiadas para isso. Então, talvez a melhor explicação é porque é longo para entender. Já no Marx, o Marx já no 19, ele observa um fenômeno interessante, que é a centralização e a concentração do capital em grande escala e a separação entre a propriedade do capital e a gestão funcionante do capital. Está no Marx,
que foi analisado de maneira diferente, a partir dessa mesma reflexão, o Hilferding foi analisar a questão do capital financeiro, com alguma modificação. O Bukharin foi analisar o mercado mundial e o Lenin foi fazer o trabalho, fez o trabalho dele sobre o imperialismo. Quer dizer, a base é a mesma, a questão está ali, mas eles estão observando realidades empíricas diversas. E a nossa não é mais a mesma do Lenin. Então, portanto, tem de voltar para o Marx para conseguir enxergar o nosso tempo agora. Então, no caso das startups, e se a gente observa o que acontece principalmente a partir dos anos 70 e 80, é uma generalização de entidades empresariais lucrativas e não lucrativas para formar capitalista funcionante. MBAs, institutos de estudos empresariais. A gente vai ter de pensar qual é a configuração concreta da classe dominante hoje. Porque ela não é só o proprietário lá da ponta mais abstrata do capital. É essa sequência de funcionantes que estão coligados e que sem eles aquela ponta lá não existe. Aquela ponta hiperconcentrada da propriedade lá nas outras só existe conectada com formas de extração de valor as mais diversas. Então, portanto, as startups são uma das formas mais práticas de formação de capital funcionante, capitalista funcionante. Elas podem dar certo e vingar em grande escala, ou podem dar mais ou menos certo e atuar em escala mais ou menos local. Em todos eles, o que está colocado é que a pressão, acho que o que está mais me preocupando hoje é a pressão feita de cima para baixo pelo capital para formas de extração de valor de todo tipo. E as startups são um deles. As barreiras para a empresa. As barreiras para formar uma empresa contribuiriam para retirar os direitos dos trabalhadores? Eu acho que não. Acho que esse é mais um discurso propagandístico para tirar os direitos do que qualquer outra coisa. A gente está assistindo um processo de tensões muito grande. É lógico que esse processo que eu estou tentando mostrar talvez de maneira muito imprecisa aqui, uma grande concentração que empurra a extração de valor para baixo de todo jeito, e que essa extração de valor para baixo tem de estar comprometida com ela, tem de fazer parte dela, tem de ser geminada com ela. O empreendedor é parte do capital, ainda que ele não seja nem mesmo capitalista. Ele é um merreca. Mas ele tem de ele tem de estar ali no processo de extração de valor, conectado com uma sequência de... É lógico que isso tem limite. As contradições disso são gigantescas, são poderosíssimas. Quanto tempo isso pode durar sem a explosão de um descontentamento massivo? Porque as condições reais não se alteram. Então, obviamente, não é à toa que eu comecei lembrando que quanto mais massas expropriadas nessas condições de concentração, maior a violência tendencial do Estado para conter essas massas trabalhadoras. E essa violência não é exercida, no caso brasileiro, só pelo Estado. Ela é exercida pelo tráfico, pelas milícias, pelas polícias e pelo Estado. Cotidianamente. Hoje, parece que teve essa noite, parece que teve um ataque na favela da Maré, no Rio de Janeiro, que resultou, não sei em quantos mortos, dentre eles um professor. Ataque da polícia. Mas aí eu ainda nem tenho uma notícia completa. Então, que todas as agências do Estado estejam operando nessa mesma direção, deveria perguntar a gente se isso resulta de um discurso ou de que práticas concretas que fazem com que tais aparelhos operem desse jeito. Quem está lá dentro e por que está lá dentro? De que maneira as eleições simplesmente foram incapazes nem de enfrentar a ocupação dos cargos dentro do Estado. Nem isso.
E é uma questão que não é irrelevante, uma vez que o Sistema S é um sistema empresarial, uma vez que as entidades empresariais sem fins lucrativos, todas elas têm imunidade de impostos, e elas provavelmente vão continuar atuando enquanto algumas organizações da sociedade civil populares, essas serão contidas. De novo, a gente está diante de fenômenos que são fenômenos diretamente de lutas de classe. Esther, eu acho que você deu a resposta. Eu gostei da tua questão, porque ela já respondeu. Seguramente, as análises que a gente tem até o Braverman, que é até, sim, são análises até os anos 70, elas estão muito centradas na figura da empresa, porque ela era a figura predominante do capital. É a empresa, o manager. É interessante observar que já na década de 90, eu tenho muitos amigos franceses, eles estavam horrorizados com o que eles chamavam de financiarização, porque ela estava destruindo as empresas produtivas. E eu não conseguia entender o horror deles. Eu dizia, mas peraí, o que vocês estudaram? Eu acho que eles nunca leram Marx. É verdade, acho que eles nunca leram Marx. Eles leram o Marx de manual, mas não o Marx. Porque o Marx não explica o mundo contemporâneo, ele ajuda a pensar o mundo. Nenhum autor explica o mundo contemporâneo. Então, o que foi ocorrendo foi que, na medida em que a concentração da propriedade foi crescendo, pode ser interessante para o capital desmembrar a empresa, jogar fora aquela empresa, deslocalizar a empresa. É lucrativo. Eventualmente, perder a empresa num jogo de cassino. O caso da Sadia, no caso brasileiro. Perdeu. A empresa, a extração de valor não desapareceu. Ela passou a se dar em condições piores. É evidente que, na proporção da escala que a gente está vendo o problema, não me parece ter uma saída de industrialização de massa que reproduza o sistema tal como ele existiu nos 30 gloriosos lá, para o mundo inteiro, ainda que a China ocupe um espaço peculiar nisso, mas é muito difícil imaginar que isso seja reproduzível em escala internacional. A escala internacional vai ser dessa desigualdade constitutiva que existe na China, existe muito claramente no Brasil. O Brasil é muito escandalosamente constitutivo assim desde a década de 50. E eu quero lembrar vocês de lerem Chico de Oliveira, Crítica da Razão Dualista, que ainda é um dos belíssimos textos para entender como essa massa de trabalhadores sem direitos foi extremamente importante para o processo de industrialização dos anos 50, cumprindo as funções que as empresas não cumpriam, principalmente as de manutenção, reparo, etc. Acho que será que assim, a segunda questão da Esther é se essa TI não... essas condições de trabalho sem emprego não seria garantia do trabalho nas condições de automação? São. Mas as condições de automação, tal como estão colocadas hoje, no conjunto delas, não só nas TIC, elas são cada vez mais segregadoras. Elas precisam se generalizar, mas se generalizar por modos de segregação. Eu não sei ainda lidar com isso. Nós acabamos de assistir isso com o uso do WhatsApp, em que o WhatsApp funcionou como segregação de determinados setores sociais, como se tivessem muros instaurados. As tecnologias algumas das neurociências e neurotecnologias
podem ser extremamente competitivas entre trabalhadores novamente. Se você tiver possibilidade de botar chips para aumentar a atenção, ou chips para não dormir, ou chips... isso pode ser assim, devastador para uma parcela e, ao mesmo tempo, muito competitivo. Então, é bem difícil imaginar que, dadas as proporções da massa de trabalhadores hoje disponíveis, de alguma maneira isso aqui tudo possa caminhar harmonicamente. É isso que eu estou tentando dizer. Essas condições são condições para situações altamente turbulentas e não condições para nenhuma navegação suave. E, ao que tudo indica, no continente americano se desenham formas autocráticas, no mínimo que se possa falar, que correspondem ao que eu venho chamando totalitarismo do capital. Porque é um totalitarismo social, ao qual vem se desenhando formas crescentemente autoritárias, e espero que não totalitárias, de ação política. Isso não significa que eles dominam tudo. Significa o contrário, que as contradições são tão enormes que a violência é convocada ali onde o convencimento não dá conta. Que a segregação é convocada ali onde o convencimento não dá conta. É lógico que isso é limitado, mas pode fazer muito estrago antes. Por isso é importante enfrentar. E do Cassiano, é verdade, o sujeito é responsável pela manutenção. Essa é uma discussão filosófica interessante, que eu acho que valeria a gente exercitar para depois, quando volta para o terreno do empírico, pensar nisso. Quando é que a coisa vira meio de produção? Quando é que o objeto vira meio de produção? Porque a gente muitas vezes tem conceitos assim, o capital é trabalho mais meio de produção, tá certo? Tudo bem, é verdade, está certíssimo, mas às vezes a gente vai decorando as fórmulas. E no que decora as fórmulas, elas passam a ter uma espécie de existência autônoma, independente da realidade social que as fez nascer e que as apela para explicar. Então a gente vê assim, DM de linha, né? Dinheiro, tracinho, mercadoria, meios de produção, força de trabalho. Aí a gente já enxerga meios de produção, maquinaria fabril, contrato, emprego. De vez em quando a gente tem de parar para dizer que isso aí é a expressão de uma relação social. Essa relação social pode assumir diversas formas, a mesma relação social. E ela pode conviver com maquinaria fabril e emprego e coisas que são meios de transporte, meios de vida, meios de saber, expropriados e convertidos em capital na hora da extração de mais valor. Então é um pouco descongelar as categorias, não porque elas estejam congeladas porque nasceram congeladas, mas porque a gente foi congelando. Torná-las capazes de pensar processos históricos expansivos numa escala que nenhum dos nossos autores pensou, podia pensar. E é dessa escala que as TI têm de dar conta, porque elas precisam reproduzir massas de capital de uma proporção alucinada. Elas precisam converter em capital, não é reproduzir, precisam converter em capital. E elas vão estar chamadas a cumprir os papéis mais bárbaros. E a gente vai ter de estar enfrentando, lembrando sempre que, se capital é essa relação social de extração de valor, isso significa que o trabalho, ou o conjunto dos trabalhadores, pode conter o capital. Não só pode conter, como pode superar o capital.
em princípio, é preciso superar o capital para que a humanidade possa se humanizar. Para que liberdade volte a ser, ou passe a ser, aquilo que vem além da necessidade. E esse enfrentamento exige reconhecer as formas pelas quais essas contradições estão se potencializando e se sobrepondo. Porque a cada conquista dos trabalhadores é como um enxame em cima para devastar. Você ganha no voto uma coisa e vem um enxame devastar. Então, portanto, as condições de defesa da vida hoje passam muito na frente. Eu acho que hoje, sem brincadeira, e a minha posição pessoal, a luta pelo socialismo é a luta pela vida. E pela vida humana plena. Com aquilo, com todas as possibilidades que ela abre. E para isso não tem jeito. Tem de enfrentar a relação social constitutiva do capital, que é a valorização do valor a qualquer custo sobre o trabalho. Bom, mas acho que eu já fui além da pergunta. Desculpe. Abrir mais uma rodada de pergunta, pode ser? Mais uma ou duas? Tem mais? Bom, então, queria agradecer a professora Virgínia pela ótima palestra e falar que amanhã a gente vai ter o evento sobre Indústria 4.0 pela manhã. Obrigada, professora. Obrigado a vocês. É uma satisfação mesmo estar aqui. Deu direitinho? Tem hora que eu já não sei mais o que eu estou falando. Eu já estou tão lesa. Eu queria fazer só um questionamento. Lógico. Na verdade, é sobre o posicionamento do Estado, que a senhora disse que ia tocar nesse ponto e acabou não tocando, né? E aí, eu entrei no doutorado agora e estou